Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Nosso convidado dessa semana é o Eduardo Laz. Bom, o Laz é um atleta, apesar de novo, está com 30 anos de idade, que tem um currículo bem extenso, já são quase 20 anos no esporte, mais de 20 anos no esporte, perdão. Ele começou com 11 anos de idade. Ele contou um pouco como é que ele descobriu o esporte, como é que ele começou, foi incentivo da mãe dele. Conheceu o Felipe Santos também, outro atleta de Curitiba ali, logo cedo, então contou um pouquinho dessa amizade deles. Ele contou desse período dele de tentativa de classificação olímpica para 2016, depois também quando ele migrou em 2017 para meio e longa distância. O Lázaro, em 2022, foi o principal nadador no Ironman Brasil e também no Challenge, então um cara aí que sempre que está no field vai puxar natação, ele sabe, tem a facilidade, então ele realmente muda a estratégia de prova quando lá está ali dentro, todo mundo já sabe como vai ser a natação. Então, foi um papo bem legal, conversando um pouco sobre a carreira dele, sobre patrocínios, sobre o futuro, enfim. Mais um papo muito legal, espero que vocês curtam. Antes da gente ir para o papo, falar claro dos nossos patrocinadores. Então, o Ion, que é a nossa patrocinadora, até enrolei ali, muita emoção, fala do patrocinador, nossa patrocinadora de suplementos, já sabe, então tem gel, bala de goma, tem intra-treino, tem pós-treino, tudo da Ion. Então, 15% de desconto usando o link do Mundo Tri, que a gente vai deixar tudo na descrição do episódio. A Orca, que chegou no Brasil através da Tree Design, então tem speed suit, swimsuit, tem óculos, tem material de natação, tudo da Orca, com cupom também 10% de desconto. E a Bananinha Santaria, que é a marca de doce de banana 100% artesanal, 10% de desconto. Aqui no Mundo Tri também, as bananinhas são muito, muito boas, muito, muito top. Já falei isso aqui para vocês. Vamos deixar o link dessas três e também do MT Descontos, enquanto todos os outros parceiros do Mundo Tri, e o link da nossa camiseta. Então aqui, ó, homenagem a esse final, essa parte de férias aí nos treinos, então descanso também é treino, então as camisetas do Mundo Tri, compre já a sua também, vamos deixar o link aqui embaixo. E agora, último recado, assine a nossa newsletter também, estamos trazendo muita coisa na newsletter, a gente quer aumentar a quantidade de conteúdo em newsletter, então assina a nossa newsletter aí. Não percam nada do Mundo Tri, e agora, simbora para o episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje aí direto de Curitiba, Eduardo Lass. E aí, meu velho, beleza? Salve, Gabriel, tranquilo? E aí? Cansamos da balsa ou não? Vamos andar de balsa? Ah, não por um bom tempo. De balsa pode até ser, só que só me ponha direto lá na frente, porque ficar na fila já tô exausto já, cara. Fila para ir, fila para voltar, mas deu tudo certo aí no final das contas. Bom, galera, quem não entendeu a piada, a gente está gravando aqui depois do Challenge Floripa, final do ano, e aí teve a queda das barragens ali no, né, deslizamento de terra ali no Paraná, e todo mundo teve que ir por uma Santa balsa. Catarina também. Exato, Catarina também. Uma balsa que vai de Caiobá a Guaratuba, né? É isso, né? Isso, isso. Aham. E só que é o único jeito que tinha para chegar do Paraná a Santa Catarina. Então, o Lázaro foi um dos sortudos aí que pegou só 4 horas de fila. Só 4 horas. De fila. O Luiz Ode pegou 18, o Guimanoc o 13. Então, tá todo mundo meio traumatizado aí, né, de fila, É. mas deu certo. E como é que foi o evento lá, cara? Você tá me falando se teve problema na bike? Como é que foi o challenge lá? Pois é, cara, o challenge foi uma prova que eu estava focando fazia um tempo já, assim, porque eu sabia que seria uma prova que eu poderia andar bem depois do nascimento da minha filha, né? Foi a minha filha nasceu em julho, final de julho, e aí já foi um tempo que eu já tinha ficado um pouco, tipo, treinando menos ali pós-Iron e tal. E aí até retomar e ficar em forma novamente, eu já tinha colocado o challenge dezembro como minha uma outra prova foco do ano aí, né? A primeira tinha sido o Iron, daí o challenge seria para encerrar o ano sendo uma prova foco. E, cara, eu sei bem na natação, consegui abrir, na verdade, despretensiosamente uma vantagem ali do grupo, deu uns 30 segundos, assim, saí sozinho da água, só que já no começo da bike eles acabaram me pegando ali, antes de sair de Jurerê ainda, tipo, antes de entrar na estrada principal, e, e durante o ciclismo, cara, eu comecei a sentir que a minha roda traseira, tipo, comecei a sentir que tava alguma coisa de estranha, só que não era, tipo, eu via que não era o pneu furado, e tá, beleza. E depois o freio começou a pegar um pouquinho. E eu, tá, tranquilo. Tipo, enquanto tiver só isso, beleza. Só que, cara, com o passar dos quilômetros, cara, começou a pegar mais e mais.
e aí a roda começou a raspar no quadro, isso já tô falando aí lá no quilômetro 60, mais ou menos. É. E aí eu pensei, cara, falta só 30 quilômetros. E eu tava num grupo que tava eu, o Chicão, o Gabriel Klein e o Paulo Maciel. Então, esse grupo onde eu tava, a gente tava disputando o lugar no pódio ali ainda, sabe? Lá na frente já tinha escapado o André Lopes, o Reinaldo e o Luiz Oddi, mas a gente ainda tava brigando pelo lugar no pódio. Só que, cara, teve uma hora que foi no quilômetro 70, minha roda travou de vez, assim. E aí eu parei ainda achando que era alguma coisa com o freio, parei rápido, assim, para virar a bike, abrir o freio e continuar. Só que da hora que eu soltei a roda, que precisava tirar a roda para abrir o freio, eu vi que na verdade não era no freio, o problema foi no free hub que soltou e ele foi soltando durante a competição e aí a roda foi começando a ter um jogo assim e esse Uhum. jogo foi aumentando cada vez mais até que tipo travou no quadro. E eu ia largar assim, só que como tinha uma moto acompanhando a gente, o cara falou, eu vou chamar o mecânico. Eu pensei, cara, o cara vai chamar o mecânico, até o mecânico chegar vai demorar, pô, 20 minutos, né? Sei lá, já era. E até que o mecânico chegou assim relativamente rápido, eu já sabia que o problema era no free hub, já falei para ele, ele começou a mexer e tal, e conseguiu dar um jeito ali de prender novamente para que eu terminasse a prova, né? E, só que com isso eu vi depois ali no meu Garmin, eu fiquei 9 minutos parado. Daí eu já sabia, na verdade, que não tinha mais chance de nada, né? E até nesse momento também estava pensando em não terminar a prova. Mas daí ao mesmo tempo pensei, cara, demorei um monte para chegar aqui, vou demorar um monte para voltar. Eu vou pelo menos terminar a prova. Já foi um ano que eu competi pouco, é a última prova do ano aí, então vou terminar aí para por terminar mesmo. E aí ainda estava pensando em fazer uma boa corrida, né? Mesmo não tendo chance de pódio nem nada, falei, cara, vou descer para correr e fazer uma corrida que eu venho treinando, tal, estipulada lá no pace que eu tinha estimado. Mas, cara, também desci para correr e corri quebrado, assim, cara. Corri, não foi uma boa corrida também. E, e aí foi isso, assim, cara, num resumo aí da última prova do ano, foi isso aí. E, cara, a natação no Iron também, você saiu em primeiro da água. Uhum. Foi o teu esporte de origem? Como é que você começou aí? Cara, eu tenho uma facilidade para nadar, na realidade, né? Obviamente, isso não é novidade aí, pra galera. Foi o meu esporte de origem, mas não que eu era nadador. Na real, eu fazia aula de natação, né? Eu comecei no triatlon com 11 anos de idade. Uhum. Então, toda criança, né, que tem a possibilidade, obviamente, faz aula de natação ali para aprender a nadar e tudo. E eu fazia aula de natação, cara, 2 vezes na semana. E aí eu já tinha feito tênis, já tinha feito futsal, já tinha feito vários esportes assim. E aí uma vez fui fazer uma competição nesses interacademias que tem assim. A competição era 25 metros. Não sei nem se era 25, era capaz que fosse 17, mas enfim, atravessar a piscina só. E na volta para casa, assim, minha mãe que sugeriu. Você quer começar a fazer triatlo? Porque lá onde eu treinava, onde eu fazia aula de natação, tinha uma equipe de triatlo. Eu falei, quero. E aí comecei, porque eu já andava de bicicleta para cima e para baixo, assim, tipo, pelo bairro ali e tal. Uhum. E aí comecei, cara. Comecei no triatlo. Cara, só que, pensa, com 11 anos de idade, a gente tá falando aí de quase 20 anos atrás, eu comecei numa brincadeira total, assim, treinava com uma Monarch, mountain bike que eu tinha, corria de rainha, um tênis rainha que eu tinha, pedalava de camisetão e tal, era bem, tipo assim, para Lúdico, fazer né? um Brincadeira, esporte, né? bem lúdico, isso mesmo, para praticar um esporte. Só que aí foi ficando cada vez mais sério, assim, cara. Minha primeira competição, que foi um Sesc Caiobá, olha que, assim, que importante ter as provas de iniciação ali, né, para os mais novos. Era realizado no sábado, ainda numa distância bem curta. Eu já fiquei em segundo. Tipo, e aí, cara, e aí as coisas foram evoluindo, fui tomando cada vez mais gosto, assim, pelo esporte. Consegui um patrocinador também que me ajudava bastante, que era o que me dava um suporte ali no início para eu poder comprar tênis, poder fazer as provas dentro do Brasil, essas coisas, assim. E aí, cara, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu já tinha certo na minha cabeça que eu queria ser atleta profissional.
tipo, de ver, assim, até, né, Uhum. falei do Sesc, pô, a gente fazia a prova no sábado, no dia seguinte a gente assistia a prova que era maior, no caso o sprint e o olímpico nos profissionais, né, na época. E, cara, ver os caras saindo correndo no pau ali e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, um dia eu quero tá aí, né? E eu queria muito, assim, ser atleta profissional e, cara, as coisas foram acontecendo de maneira natural, assim, na minha carreira e eu consegui, né? Tipo, durante um período ali, durante alguns anos, na verdade, viver exclusivamente do triatlon como pro mesmo, né? Como deve ser, ou como deveria ser, pelo menos, o atleta profissional, né? Cara, Curitiba é uma terra que tem muito atleta, né? Vem muita gente daí de Curitiba. Nessa época já tinha uma galera também que tá aí até hoje, que Já, treinava com você, ou que que tá aqui depois, até ou que já hoje. estava despontando e, enfim, era referência para você. Na minha época, tipo, que já despontava aqui no Paraná, é o Juraci Moreira, né? Ele era o principal, assim, de referência, assim, que a gente tinha, mas, cara, já tinha o Manok, já tava, tipo, né, tinha expressão, assim, também aqui dentro do triatlon paranaense, mas daquela galera que começou, aí falando da piazada, assim, né, que começou com quem eu treinava, cara, só ficou eu e o Felipe Santos daquela época, Eles tipo, começaram como juntos pro, ali. assim, né? Começamos juntos. Ele começou um pouco antes já, na verdade, porque o pai dele fazia, então ele dava umas É, treinadas e tal. Mas aí, depois de um tempo, ele começou a treinar com a gente lá cara, a gente treinou juntos durante muitos anos aí. aí ele aprendeu tudo com você, né? Vamos soltar esse corte assim, ó. É. Felipe Santos aprendeu tudo comigo. Vou botar esse corte. Boa, boa, boa. E, cara, aí você falou com 11, aí com 14 o negócio começou a ficar mais sério. Aí você parou de correr de rainha, É. imagino. Ah, É... sim. Já antes já tinha parado. Era Olímpicos daí, não Era era mais, olímpico, né? boa. Eu fui ver que tem resultado teu do Youth aqui lá na World Triathlon de 2010 e Tem. tal. Em que momento que passou Isso. a ser essa parte mais competitiva, assim, a seleção brasileira e tal? O CB-Tri, Então, na etc. verdade, também foi algo assim que foi acontecendo. Eu fui chamado para fazer uma seletiva no México, e aí eu fiz lá, fui eu e o Yuri, foi onde eu conheci o Yuri, que é um grande amigo meu, ele também foi atleta profissional durante anos. E aí, cara, depois daquilo, eu entrei para era uma era uma seletiva para os Jogos Olímpicos da Juventude, que eu não me classifiquei, quem se classificou na verdade foi o Yuri. Tinha que ficar até oitavo, ia um por país, era um negócio assim. Uhum. E aí, cara, daí a partir daquele momento, eu comecei a fazer as provas internacionais, algumas, né? Pela CBTRI, eu entrei para a seleção júnior, Uhum. primeiramente júnior, depois fui seleção sub-23 também. Então foi assim meio que uma caminhada, né? E isso, obviamente, eu já estava focando Olimpíadas, né? Tipo, era um sonho na minha carreira, um objetivo depois, né? Que que eu corri o circuito mundial e buscando a vaga para as Olimpíadas de 2016, mas eu já tinha isso já também desde os meus 15, 16 anos, era algo que eu queria muito, assim, cara, conquistar na minha carreira como atleta. Na verdade, acredito que a maioria dos atletas aí que começam mais novos nos esportes e querem ser atletas profissionais, acho que almejam chegar numa Olimpíadas, né? E aí foi isso, assim, a caminhada foi progressiva e natural, digamos assim, sabe? E óbvio, eu tive um patrocinador que era aqui de Curitiba ainda, que me patrocinava pela Lei de Incentivo ao Esporte. E, cara, isso foi fundamental, assim, para eu ter a segurança de viver como atleta e de me organizar como atleta. Tipo assim, pô, você sentar no final do ano ou no início do ano, fazer a programação, falar, cara, vou para tais e tais provas, sabendo que eu ia ter recurso financeiro para isso, preciso fazer isso, isso, aquilo, preciso de tal material. Cara, isso dá uma segurança absurda, assim, sabe? Tipo, você planejar e saber que se depender financeiramente, você vai conseguir executar aquele planejamento. Óbvio que tem outras coisas que interferem, que às vezes você acaba mudando, né, ao longo do Uhum. decorrer do caminho. Mas
cara, ter esse suporte, assim, é fundamental para o atleta. E cada vez mais raro, né, cara? O Cara, atleta mais conseguir. raro, cada vez E, mais raro. E assim, não é nem. Hoje em dia, se a gente for falar de patrocínio, verba direta, cara, é quase que impossível, vou te dizer. Tipo, óbvio, impossível não é, mas é muito, muito difícil. Então, a maioria das empresas patrocinam pela lei de incentivo ao esporte, que mesmo assim é muito difícil conseguir captar. Hoje eu estou com um projeto aprovado pelo Ministério, lei de incentivo. Estou na fase de captação, na verdade ele já está aprovado desde o ano passado, que estou nessa fase de captação. E, cara, e mesmo assim é difícil, assim. Tipo, mesmo a empresa tendo esse benefício de isenção de imposto para aportar no projeto, às vezes você não consegue. cara, é legal falar disso, porque acho que a galera às vezes ouve falar de lei do incentivo e não entende o impacto que isso Não pode ter no entende muito, atleta. é. Uhum. E para a galera, assim, né? Não é só uma verba de imposto que as empresas já pagariam, que ela só joga, só Sim, transfere para o esporte, né? só transfere para o É, esporte. No esporte é 1%, tá para ser aprovado para subir para 2%, mas por enquanto é 1%. e Então, tem a lei nacional e tem a lei estadual, né? Do Paraná é bem forte, né? tem a lei estadual, do Paraná, na verdade, acho que faz 2 anos que ela está acontecendo, é, que ela é basicamente a lei federal, só que ela é estadual, né? Para E aí impostos recolhe por estaduais. outro imposto. Recolhe por outro imposto. Só que também é meio, tipo, eu tentei escrever um projeto pela lei estadual aqui, não é tão simples de aprovar, eles têm uns limites ali de, de projetos aprovados, enfim, não é tão fácil assim para aprovar, mas é algo que funciona bem aqui. Vejo, conheço alguns atletas que têm e funciona bem. Acho que até pela própria captação, assim, né, sendo imposto estadual, acaba se tornando um pouco mais fácil assim para Uhum. captar. Boa. Então, voltando aí ao teu período de circuito mundial e tal, cara, o que, que é mais. Quando você bate lá na frente, você fala, cara, quero a Olimpíada, aí tu começa a largar lá com os gringos, o nível mais alto do mais alto. Como é que é essa experiência de estar lá e você olhar e falar, caralho, tenho muito que evoluir ainda. Como é que é Uhum, essa? sim. Cara, foi isso até que foi me tirando esse sonho, assim, na verdade, né, com o passar do tempo, dos anos ali. Porque a caminhada, na verdade, para você largar essas provas, você tem que fazer as Pan American Cups, que são as provas regionais, regionais não, mas são internacionais, Uhum. só que elas têm um nível mais baixo, assim, né? Mesmo já sendo um nível forte. E aí, com isso, você vai pontuando até que você chega a uma pontuação do ranking que você está ali habilitado para largar o World Cup e depois a WTS. E, cara, WTS, que hoje é WTC, WTCS. W, WTCS, É. é um nível, pô, absurdo, absurdo, absurdo. E, cara, o World Cup já é um nível, assim, bizarro, que a hora que você larga, você fala, cara, tem que melhorar muito ainda. Só que eu via que a minha corrida, na verdade, dentro do circuito mundial era muito além do que eu precisava, sabe? Tipo, a natação, eu, cara, conseguia me virar ali, não era o atleta que saía lá na frente, que despontava, saía em primeiro, mas eu tava, assim, no grupo ali. Ciclismo, obviamente, era sempre difícil, nunca era um passeio, né? Ainda mais hoje em dia, do jeito que tá, na minha época também já era assim, tipo, hoje em dia organizou o ciclismo de uma maneira que não fique fácil para o atleta que está no vácuo. Cara, então tem subida, tem retorno, tem descida, são 8 voltas, retomada pra caramba. Então mesmo o cara que está andando no vácuo, ele não está descansando, ele está fazendo força também. Um pouco menos do cara que está puxando o pelotão, mas ele também está fazendo força. E, cara, quando saía para correr, a diferença era muito grande, assim, cara, do que eu corria porque os caras corriam. E eu tentei trabalhar muito, assim, a minha corrida durante esses tempos, aqueles anos que eu corria, né, Uhum. as etapas oficiais ali de World Cup, para tentar diminuir esse gap, porque eu via que se continuasse daquele jeito, eu não ia conseguir me classificar para uma Olimpíada, né? E, e aí nós estamos falando em tempo, na época, cara, tipo assim, tinha que correr com uns 31 ali para correr bem, sabe? 32 no máximo. E, cara, para eu correr 32, eu tinha que estar muito bem, numa fase, porra, ápice, assim. E quando, na verdade, tinha que ser o dia a dia, ali na prova, né? Uhum. E,
E aí eu comecei, cara, daí em 2016 eu não consegui me classificar, e aí eu ia tentar mais uma, que seria no caso 2020, mas daí em 2017, cara, eu já comecei a correr o circuito meio com, putz, cara, de repente eu posso ir para as provas longas, porque eu já tinha feito algumas provas longas e tinha tido bons resultados nos longos, meio Iron Uhum. falando, né? E aquilo que me deixava meio, cara, pô, tô tentando a Olimpíada porque é um sonho para mim, na minha carreira, mas ao mesmo tempo eu posso ter mais resultado de repente indo para as provas longas. E aí mesmo assim, 2017 eu ainda, 2017 até 2018 assim. Daí foi quando eu decidi, tipo, não vou mais tentar isso, vou me dedicar para as provas longas, porque até as provas que eu já tinha feito de meio Iron ali, eu nunca tinha treinado bem específico para a prova de meio Iron. Eu treinava, sei lá, 5, 6 semanas antes e fazia a prova. Obviamente que eu estava treinando para Olímpico, né? Mas assim, o treino acaba mudando um pouco. E, e aí foi quando eu decidi, tipo, sair do circuito ali mundial, né? Sair das provas oficiais e começar a fazer as provas longas. Isso foi em 2019. E foi 19. quando eu fiz o Iron, inclusive. Estreiei no Iron. E aí, 2019 também fiz o Sul-Americano na Argentina, lá de meio Iron. Uhum. E, cara, daí 2020 parou tudo, né? Tipo, eu não consegui também, assim, digamos, consolidar um calendário de provas longas, assim, sabe? Mas um resultado que eu tenho que eu acho que dentro de meio Iron em si foi mais expressivo foi um segundo lugar, cara, lá no Challenge na Espanha, em Salou, Costa Dourada, que foi um resultado também que eu não esperava, assim. E, e aí ganhei uma grana, tal, né? Que foi isso também, cara, começa a motivar o cara, né? Fala, pô, cara, posso ter mais resultado aqui nessas provas e tal. E, E, e o e meio, e foi hoje isso. a meia distância acabou virando um olímpico dobrado, né, cara? Que a galera tá andando É, muito forte, né? Mudou demais a sim, sim. dinâmica, né? Cara, o nível, na verdade, subiu em todas as distâncias, né? Se for para É, pensar, pô, o Patrick Lang agora, umas semanas atrás, correu uma maratona para 2 horas e 30 maratona no Iron, né? é. Cara, isso é absurdo. Então, o sarrafo tá subindo, cara. Quem não se agilizar vai ficar para trás, né? E, e Isso aí aí. acaba ficando cada vez mais difícil, né? É, não, você falou, né? Cara, a galera correndo para 31. A gente vendo o resultado recente da WTCS, né? Tipo, cara, quem não tiver correndo abaixo de 31, esquece, né? É Não, top esquece. 25, é Não, top não vai 30 fazer. e E aí para classificar, por exemplo, não consegue, entendeu? Então hoje tá sinistro mesmo. Em todas as modalidades, em todas as distâncias, né? né? Não estamos falando nem mais só de triatlon olímpico, mas estamos falando também de meio Iron e Ironman. É, não sei se você concorda, mas eu vejo que pelo menos a meia e longa distância, como tem vários eventos e você pode escolher os eventos que você quer participar, difere um pouco do que é a WTCS, porque a WTCS obrigatoriamente todo mundo tem que estar lá em tal data. Então estaria os melhores dos Aham. melhores. Às vezes você escolhe Sim, uma sim, prova sim. menor que, pô, tem menos cara Que vai top aqui, eu ter, consigo, consegue ser inteligente, né, nessas sim. escolhas, né? Aham. Tem isso. É. A WTCS No, não interessa se você sabe subir, se você não sabe subir, cara, a prova é lá e vai estar todo mundo lá, você tem que se virar, né? tem que ir. Aham. É. O máximo que o cara pode fazer é, pô, vai ter uma outra prova aqui, tipo, uma World Cup uma semana depois, de repente eu É. vou para ela, mas vai todo mundo também, entendeu? Você vai chegar lá, vai Exato. estar todo mundo. Não tem No pra onde calendário da longa escapar. dá para fazer isso aí mesmo. E, cara, imagino também que ciclo olímpico tira muito da tua, cara, da tua energia mental, né, cara? Que são 4 anos tentando, buscando um Sim. negócio para poder chegar 6 meses antes e falar, não deu, fudeu. Cara, e você falou um negócio muito importante, porque é bem isso, cara. Além do desgaste físico, é o desgaste psicológico, assim, porque você vai para a prova pensando, cara, preciso de X pontos nessa prova. Cara, aí você faz a prova e você não consegue. Puta, né? Aí, pô, você vai para outra, já, tipo, cara, já tô precisando de mais pontos. Porque o ranking pro pessoal é meio complicado até explicar, mas assim, dando um, falando de maneira simples, o ranking da ITU é um ranking muito vivo, assim, cara. Ele está sempre subindo e descendo. Então, a prova que você fez há um ano atrás, ela vai vencer esse ano, então aquela pontuação que você tem cheia, ela já vai cair para um terço, aí com isso você já vai cair umas posições, então naquela data você pelo menos tem que fazer aquele mesmo resultado para manter a tua pontuação cheia, para você conseguir
ficar ali equilibrado no ranking. Então é um negócio que precisa estar competindo sempre e fazendo bons resultados, né? Porque senão você vai caindo no ranking e daí vai ficando cada vez mais difícil. Até O... pelo fato Foi mal. a própria, tipo, lugar de largada, assim, que interfere. As pessoas às vezes acham que, não muda muito, mas interfere bastante. Se está bem posicionado no ranking, você pega um bom número de largada, porque os números dos atletas são de acordo com o ranking do atleta. Então, se você larga lá número 5, pô, você consegue escolher o lugar que você vai largar. Você pode largar nas pontas, isso ajuda com que você tome menos porrada no início da prova. Agora, se é o número 50, você vai largar lá no meio, cara, você vai tomar porrada pra caramba. E é a parte hard, assim, ali do triatlo, da natação, falando principalmente nas provas oficiais, cara, porque é muito atleta largando, todo mundo para chegar lá na boia, que é lá na frente, não tem como não ter pancadaria, assim. Pô, legal, cara. Primeira pessoa que fala isso pra gente, da posição da largada. É, Porque realmente, né, vão chamando os atletas por ordem de número, né? E é o primeiro de atleta que chega e número, escolhe a primeira posição ali, né? Não tinha sim. reparado E isso. daí você vê até, né? Você repara, tipo, às vezes um cara, tipo, o número 1 lá pega uma ponta, de repente o número 2 pega outra ponta. Porque são os lugares que. E aí vai indo, geralmente vai indo pro meio. Cara, o último vai pegar lá o spot que sobrar lá, o que der. Vai Então, mergulha um na cabeça do outro, já a entrada na água cara, já é um inferno. nossa, essa parte de prova de TU, assim, é punk, velho. Cara, é muita pancadaria. E tem que aprender a nadar na porrada, assim. Isso só Né? aprende fazendo as provas, né? E aí, se o atleta compete pouco, é difícil. Aí tu vai, compete a prova, aí dá ruim, aí não consegue voltar, só volta daqui a 3, 4 meses, Uhum. você não pega aquele ritmo, né, de É, prova, sim. aquela catimba ali, vai aprendendo, né? Aham. Cara, nessa mudança aí que você teve da curta distância para longa, você também testou outras coisas. Eu vi, né, que você fez prova da Xterra. Era um Ah, momento sim. assim de, cara, deixa eu tentar tudo que eu tenho na minha lista aqui, deixa eu fazer e depois eu vejo. É, na verdade, cara, o Xterra foi algo que eu sempre curti também, tipo, pedalar em trilha, pedalar de mountain bike e tal. E eu tentava fazer algumas provas de Xterra quando, tipo, tinha espaço no calendário, geralmente no final do ano, tal, que daí já tinham passado as provas importantes, tal, dava para eu correr o risco de cair, né? Porque esse é o maior risco, na verdade, né? É. Pô, você cai num treino ou até numa prova, cara, você se machucar, e você vai ficar sem fazer as provas que realmente são importantes para você. Então sempre tentei fazer isso, assim. E aí eu voltei a fazer o Xterra, pô, eu não lembro o ano direito agora, Gabriel, mas eu fiz uma Xterra em Paraty. Eu já tinha feito um quando era menor, assim, lá em Ilhabela, mas eu era age group ainda, assim, era categoria, tipo, por idade, sei lá, se Uhum. 14, 15 anos, nem lembro, mas fazia tempo. Daí voltei a fazer Xterra já mais velho, como profissional. Daí eu fiz um em Paraty, ganhei. E depois, na pandemia, em 2020, tava treinando pro Challenge, que ia ser em dezembro. E aí o challenge foi cancelado, cara, tipo, sei lá, faltando 2 semanas, foi bem perto da prova, assim, alguma semana. Daí não ia mais ter o challenge, daí eu falei, cara, vou fazer o Xterra então, que eu tenho o Xterra em Búzios. Daí fui para Búzios, fiz o Xterra lá, fiquei em quinto. E nesse e aí também agora não lembro o ano, acho que 2018, eu fiz um Xterra lá em Ilhabela. Inclusive com o Toad também, o Toad tava junto nesse Xterra, dei um pau nele. Mais um corte É, do podcast aqui. Igual da brincadeira, trilha. ele, cara, tem uma foto engraçada, eu vou ter que, outra hora eu posto a foto, eu já postei na real uma vez. Cara, a gente tá num pedaço de trilha, assim, eu tô passando e ele tá caído, assim, no fundo da foto, assim, essa foto tá muito boa, velho. Mas, e aí eu fiz essa prova de Ilhabela lá em 2018, cara, Ilhabela é casca grossa Eita, pra né? cacete, cara. Nossa, Ilhabela é uma prova sinistra, assim, cara, é bem difícil. E porque eu também tinha como uma opção, não uma opção, mas uma vontade de ir para o Mundial Xterra. E aí Ilhabela era a prova que classificava, né? Uhum. Eu consegui a classificação, mas acabei não indo, assim. E o Xterra lá em Maui. Esse ano não foi, né? Não sei se eles vão mudar, enfim.
mas todo ano era em Maui. E eu queria ir para, tipo assim, tentar fazer um resultado meio que histórico para o Brasil. Que até hoje nenhum atleta fez um top 10 lá no profissional, né? Uhum. Então eu queria ir pensando nesse objetivo, assim. Só que não fui, porque também é uma viagem cara, É. é ali em outubro, enfim. Tem vontade de fazer de novo? Focar em Xterra em período ou não? Por enquanto, não. Cara, por enquanto tenho vontade mais de andar bem nas longas, assim, cara. Fazer um Iron bem feito. Tipo, esse ano me deixou muito animado, assim, cara, o meu Iron. Porque foi algo até que a gente conversou, né, lá Uhum. naquela entrevista pro Iron. O Iron foi um período ali que eu não tive muito tempo para treinar para a prova, assim, decidi meio no limite, assim, falei, cara, vou fazer ou não vou fazer? Tipo, eu tenho que decidir essa semana, que senão não vai dar tempo, né, de chegar bem para a prova. E aí acabei conseguindo ali é, alguns apoiadores ali para a prova, porque eu conseguisse realizar ali a prova, arcar, né, ter os custos financeiros ali, conseguir arcar com tudo isso. Uhum. E, cara, eu fiz 8,25, cara, no Iron. Tipo, apesar da colocação não ter sido tão boa, em 11º lá, o tempo foi bom. Tipo, 8,25 não é um tempo ruim. Uhum. E aí isso me deixou pensando bastante de que, cara, de repente se eu começo a treinar já do início do ano, pensando no Iron, tipo, focando nesse tipo de prova, pode ser que eu tenha um resultado ainda melhor, pode ser que eu consiga andar melhor. Então é algo meio que eu tenho em mente nessa parte, assim, de performar bem num Iron ali. Que hoje, O- até falando no Brasil, né, hum. cara, é o que a gente tem de prova mais importante ali pros prós, né? É, não, com certeza, cara. E assim, acho que a gente teve esse ano, acho que você falou do Toad, né? O Toad foi um grande exemplo, né? Do cara que focou esse ano Pô, só na total. distância e Sim, foi a encaixou. estreia dele, né? É, Foi a estreia, cara, ele encaixou os 3 Irons que ele fez esse ano aí, né? bicho, pode ser. E aí, cara, acho que a gente tem bons nomes aí, né? Acho que é legal ter, porque você tá com 30 anos. Cara, dá para fazer Uhum. mais uns 8 anos de área tranquilo, competitivos aí. É, Dá, dá, mas, cara, sendo bem sincero, tendo recurso para isso, assim, é, porque, tipo, hoje do jeito que tá, eu não sei se vale a pena no sentido de você treinar para um Iron, cara, de alto rendimento ali, cara, você tem que dedicar muitas horas na semana para aquilo, né? uhum. E aí você fica num cansaço que você não consegue meio que fazer mais nada, assim, né? Você está realmente se dedicando exclusivamente para aquilo. Então é um cansaço físico e um cansaço mental. Então você não consegue, digamos, tocar outros projetos ali, né? E, obviamente, se você tem um patrocinador, alguma coisa nesse sentido que te dê esse suporte, cara, pô, perfeito, né? Mas se não, cara, eu vejo que fica meio inviável, né? Ho- Falando, hoje a tua fonte de renda é assessoria e personal. hoje é assessoria e personal. Aham. A assessoria ainda está crescendo, né? A Uhum. Last Training, é uma assessoria que eu comecei lá em 2020 e de lá para cá comecei esse ano até comecei a divulgar um pouco mais, mas ainda é algo que eu preciso divulgar mais. Muita gente não sabe, né, que eu tenho assessoria, mas já tem alguns atletas, inclusive alguns atletas que fizeram a prova ali no Challenge. Então hoje minha fonte de renda é isso, tipo, é assessoria e personal. É, Só que eu ainda treino como atleta profissional, né? é. Porque ainda tem essa vontade aí de fazer um Iron, treinando para um Uhum. Iron exclusivo, assim, né? Para ver o que dá aí, se pode dar um resultado melhor ou não. Porque essa mudança, né, cara, do curto para meia e longa distância, que eu acho na curta distância, quando você está ali na seleção, você tem alguém cuidando financeiramente também de você, né, as viagens, né, a CBTRI Uhum. organizando as coisas e tal. Quando você vai para meia e longa distância, você pode escolher suas provas, mas em compensação você Sim. tá solto, né? Se não tiver patrocinador, É, é escolher prova. E a gente teve um ano é no essa. Brasil com 4 provas que pagaram, né? Que foi o Uhum. GP Extreme, o Ironman Brasil, Porto Seguro e agora o Challenge.
Foi O challenge, de prova longa, né? é, é bem pouco, né? Se for para pensar para o atleta que tem que estar em ritmo de competição ali meio constante, é pouco. É, o cenário tá E bem enxuto, né, cara? Fica equilibrar. Aí, sim, como é que sim, abre mão do personal para tentar correr como sim, pro? Tipo, a conta não fecha, né? é. E aí, por exemplo, para correr prova fora, cara, hoje o custo de qualquer viagem que você for fazer, seja até para América do Sul aqui, cara, tá caro, tipo, passagem de avião tá super cara. Enfim, aí você tem que despender ainda um valor financeiro maior do que era antes, né? Uhum. E Então, para ter um cara, retorno menor, né? é, aham, Eu tava conversando com o André, com o André Lopes, lá atrás, cara, perto do Ironman Brasil. Ele queria muito vir para o Ironman Brasil. Aí a gente conversando, o Ironman Brasil tava US$ 25.000, né, de premiação. sim, que é a Aí ele premiação falou, mínima, né? premiação mínima. Aí ele falou, cara, eu não vou porque o meu custo para chegar no Brasil são US$ 4.000. Então eu preciso ganhar a prova para que eu fique no 0 a 0. Uhum. 0 a 0. Aí ele foi e fez o campeonato norte-americano lá e ele ganhou, acho que a premiação Sim, foi 15, 20 mil. Tipo, a premiação inteira do masculino ele ganhou sozinho lá, sabe? Tipo, aham, tudo pois bem, era é, campeonato, era tipo e tal, mas tipo, aham, é a conta, né, cara? Tem que fazer a conta, senão você tá trabalhando, tá pagando para trabalhar, né? sim. Essa é a questão, esse é o ponto, assim. E agora E, com a mas, pequena vai facilitar muito mais a vida, né? Para treinar. não, não, cara, ela é bem tranquila, cara. É, Isso aí eu não posso reclamar, assim. A parte dela ela fez aí nesse período pré-challenge aí, ela, pô, cara, não tenho o que reclamar mesmo, assim, cara. Ela é muito tranquila, dorme bem à noite. Então, quanto a isso, tá bom, assim, cara. por enquanto tá bom. É, Cara, você comentou um negócio sobre a mudança do Mundial, né, de Maui. O Xterra, sim, agora é itinerante. Eles vão sempre mudar o lugar do Mundial, nunca vai ser um lugar só. E aí foi em Trentino, se eu não me engano, esse ano, na Itália. isso. E aí teve também a notícia de Kona mudar aqui, que, cara, você é o primeiro cara que eu estou entrevistando depois da história de Kona. Então, queria te Cara, perguntar a tua opinião. sou um cara meio conservador, assim, com relação a essas coisas, cara. Eu acho que o Xterra tinha que continuar em Maui e o Mundial de Ironman tinha que continuar em Kona. Agora, o porquê dessa mudança, eu não sei te dizer, cara. Eu ouvi dizer que é por conta da ilha, porque meio que superlota a ilha e não sei qual que é o dano natural, digamos assim, para a ilha, né, com Uhum. relação a isso. Então, eu não sei o porquê da mudança, mas como atleta, cara, eu acho que tinha que continuar lá. Eu acho que é muito mais, pô, manter a tradição ali, né, cara? Sempre foi lá, os caras querem mudar, tipo, e já é um negócio assim, classificou para Kona, classificou para o Mundial, classificou para Kona, é isso, né? É Classificou para automático, Kona. né? Automático. A mesma coisa falando do Xterra, né, que você comentou, tipo, era sempre em Maui, e aí os caras estão mudando agora, né? Então não sei o real motivo, mas eu achei, não curti muito, assim. Mas enfim, cara, também vamos ver. E o Ironman eles vão separar, né? Além de tudo, eles vão separar as provas, tipo, masculino e feminino, né? Vão ser em 2 datas. É, Acho que acaba sendo mais ainda esquisito. mais esquisito, Não sei se pior, mas é mais esquisito. Porque o O, legal, cara, o legal é ver o espetáculo como um todo, né, cara? Todo mundo ali, pô, masculino, feminino, amador junto. É isso que acho que faz o nosso esporte até um pouco diferente dos demais, assim, né, cara? Essa proximidade ali dos atletas amadores, dos profissionais, cara, é algo que não sei se tem algum outro esporte que tenha isso, assim. é, Tipo, convivendo tão de perto assim é bem difícil, né, convivendo cara? tão de perto. Deixa eu tava falando, Então, pessoal, tipo, corrida de rua você até corre no mesmo percurso que os caras estão correndo, né, os prós. Mas o aham. cara geralmente está cheio, tipo, ele não consegue treinar, sei lá, em Nova York, o cara não consegue treinar na avenida que vai ser a prova, que a avenida está aberta a semana inteira. Sim, sim. Em Kona, ou sei lá, até em Floripa, cara. Você vai pedalar em Jurerê, vai pedalar ali na rodovia, vai passar os caras, você consegue estar exatamente no mesmo lugar.
treinar Aham. junto, vai no pier lá, o pier em Kona, cara, do nada você começa a trombar os caras Cara, tudo, porque eles têm que nadar lá, cara. Eles não vão nadar em outro lugar para sim. depois chegar lá, eles têm que Aham. nadar lá. É. Mas é legal, assim, cara, entender, tipo, na real, o Ironman resolveu fazer 2 dias de prova, né? O Ironman Global, porque viu que dava para dobrar a quantidade de inscritos. Então, pô, se eu posso É. vender 5 mil inscrições, por que que eu vou vender 2.500? É uma empresa, né? Então, Eu acho que até esse é o fato de muitas provas hoje no Brasil não terem a categoria profissional. Tipo, as organizações, os organizadores viram que, pô, consigo colocar, encher minha prova aqui mesmo sem ter os profissionais. Ah, então por que que eu vou colocar os profissionais e ter que pagar a premiação se posso fazer uma prova com o mesmo número de atletas e não tenho que pagar a premiação, né? E acho que foi aí que meio que começou assim a ter um número muito menor de provas para os profissionais dentro do Brasil. Só que até fazendo um gancho com o que eu falei lá no início da entrevista, cara, isso aí a longo prazo acaba sendo um problema, porque se você for ver, pô, eu até comentei aqui, né? Falei, cara, vi os caras saindo lá no Sesc Triathlon correndo quando eu era pequeno. Cara, eu falo, cara, não tinha, quero estar aí, quero estar correndo assim e tal. Se você não tem os profissionais, cara, você não, né, as crianças ali, você não tem a nova geração do esporte, né? Você dificulta um pouco isso, porque daí não tem os ídolos ali para as crianças e tal. Então é isso que eu vejo como um problema a longo prazo, né? Tipo, a renovação dos atletas dentro da modalidade. eu acho, cara, concordo plenamente com você, assim, uma das cabeças que a gente tem é justamente essa de, cara, para mim não existe esporte profissional sem ídolo, ponto. Não existe esporte, modalidade sem ídolo, não existe. Se você É, tira os ídolos, cara, vira um negócio recreativo e vira uma moda. Daqui a pouco vai uma outra sim. moda e o esporte afunda. Aham. E eu acho que é isso, a criação. Claro, por um lado, você entende que pós-pandemia tem muito organizador que, cara, tá pagando conta ainda da Sim, pandemia. sim, sim, total. Aham. Só que é o que você falou, quando o cara vê que, opa, peraí, eu fiz a prova sem profissional, deu certo. Ah, vou continuar assim, deu certo. Mas é isso, né? O Uhum. curto quanto o longo prazo, né? No longo prazo, se o esporte não cresce, cara, aí até uma cabeça de administrador, cara, se o esporte não cresce, meu público consumidor não cresce. Na verdade, vai Sim. diminuir. Aí no final das contas, lá na frente vai voltar contra mim essa, essa atitude, né? Essa decisão, né? É, Penso dessa forma. demora até que um pouco, mas acho que volta, né? Uma hora volta. Aqui a gente adotou essa política, né? Cara, a gente fala de graça de todas as provas que tem atleta profissional, e, inclusive a gente paga do bolso. Por exemplo, Porto Seguro a gente É, foi acho. do bolso, ninguém contratou a gente. O Challenge também, a gente não teve Aham. contrato com o Challenge, a gente teve toda a negociação para poder ter os acessos, para gerar conteúdo, mas porque a gente entende, cara, que é isso que mantém o esporte vivo. Então, cara, onde está a gente vai pagar do bolso. Se lá a gente conseguir gerar Uhum. algum conteúdo, alguma coisa para patrocinador, beleza, mas o objetivo é estar lá onde os atletas profissionais estão. E aí as provas Isso é amadoras muito. contratam, né, se quiserem. Sim, isso é muito legal, cara, da parte de vocês aí, cara, que é o que vai dar sustentabilidade aí e visibilidade, né, na verdade, para os atletas pro, né? Que é o que o É, atleta precisa, né? O atleta precisa de visibilidade, né? É assim que ele vai conseguir patrocinador, e tal. Até inclusive a gente acaba entrando um pouco em outro assunto que é a questão hoje das redes sociais, né? Tipo, a gente vê que as marcas também, né? A gente tá falando de empresa e tal. As marcas se ligaram que, cara, eu não preciso patrocinar um atleta profissional e gastar X mil por mês. Eu posso só enviar material para fulano, pro ciclano, que, cara, tem lá, sei lá, quantos mil seguidores. E, cara, eu vou conseguir vender, sei lá, mesmo, vou conseguir reverter, né, financeiramente para minha empresa, às vezes até mais, sem precisar investir tanto. Só que ao mesmo tempo também não passa a mesma credibilidade, né, do que exato. um atleta profissional falando do produto. Mas o mercado mudou assim também, né, hoje em dia. Então o atleta tem que treinar e também, cara, tem que estar sempre ativo nas redes sociais, assim, aparecendo, mostrando.
para que isso dê visibilidade para ele e aí consiga, de repente, reverter num patrocinador, num apoio com produto, alguma coisa nesse sentido. É, cara, o mundo mudou bastante, mas assim, eu sou da opinião que existe o espaço para todos, porque eu acho, assim, como empresa, né? Eu acho que a empresa realmente Uhum. ela vai precisar dos influencers, vamos chamar assim, influencers ou os atletas amadores, para dar volume, né, no, para vender, é o que você falou, para poder Aham. parar de pé. Só que ela precisa do atleta profissional para dar aquele selo de, cara, esse negócio que De toma. confiança, né? O Lars toma e o Lars foi o melhor nadador do negócio. Olha lá, quer nadar igual o Lars? Tá aqui, sabe? Tipo, que é aquele Aham. negócio que vai reforçando. É, acho que é tipo, e assim, o atleta profissional tem que aprender a usar a rede social, mas ele não precisa ser um blogueiro. Acho que ele pode. Porque eu acho que o atleta profissional tem um negócio que nenhum atleta amador vai ter, cara, que é o ritmo de vocês, o pace que vocês fazem, sabe? A tua Aham. performance é muito acima. Então, mostrar um pouco disso, de alguma forma, ou um treino de pista que eu vejo que vocês fazem lá, ou quando vocês estão lá no velódromo, as coisas, isso é muito legal, porque o cara, não adianta o amador falar, caralho, o Lars fez esse tiro pra tanto, essa série pra tanto, o cara é um animal, não sei o quê. E isso o amador não vai trazer. E isso que é o Aham. legal do profissional. E aí você não precisa ficar fazendo 50 mil posts por semana, não é essa. Mas achar também qual é a sua persona dentro da rede social. Que, tipo, por exemplo, pô, vamos falar, pô, Vinhal. Vinhal é o cara que fala bastante, mas, pô, tu conhece o Vinhal, cara. Você todo lado do Vinhal é resenha. Vinhal é resenha o dia inteiro. Cara, o Igor já é um Sim. cara É. calado. Você pode pedir pro Igor Total. pegar e falar, Igor, vai falar. Tipo, você também é o cara mais calado. Cara, vou fazer Aham. agora blogueiragem o dia inteiro, tipo, vou fazer um monte de vídeo. Não é a tua. Aí achando a tua Sim. persona, o jeito que você consegue se comunicar e mostrar o teu É, não jeito dá de para ser um ser. negócio forçado, né? Não dá para ser um negócio forçado, tem que ser um troço natural, porque você também, senão você não consegue sustentar, né? Exato. Tipo, por um bom período. E vira chato, né, cara? Porque para você vira uma obrigação. Uhum. Quando é um negócio que você já Sim, sim. pega ali o jeito de fazer e tal, é, é diferente, assim. E eu vi, cara, não sei se você tem a mesma impressão, assim, esse ano foi um ano que eu vi mais marcas voltando a olhar para os atletas profissionais. Não sei se você, assim, eu vi muita marca entrando e, pelo menos assim, no Ironman Brasil tinha muito atleta profissional com alguma marca. Aí, claro, não sei, não tenho acesso ao contrato, né, para saber se todo mundo estava sendo Uhum. remunerado ou se era permuta. Mas eu vi muita marca, não sei, eu tive a impressão, não sei se você teve essa mesma impressão, assim, de mais marcas voltando a olhar para o atleta profissional. Hum, cara, um pouco, um pouco. Eu tenho a Z2, dá para falar da Z2, que ela, tipo, é uma marca que acho que colocou isso como prioridade, assim, para eles. Tipo, nós vamos patrocinar ou apoiar, tipo, os atletas profissionais. Lógico, né? Agora eles estão crescendo, pô, eles estão bem grandes e tá aumentando esse leque. Uhum, Mas vi que no início eles estavam focando bastante nessa parte, tipo assim, no lado dos atletas profissionais. É claro que tem outras empresas que também eu vejo que patrocinam os atletas profissionais, mas agora, até concordo com o que você falou, porque na real tiveram um início assim mais com os influencers e daí agora eles estão meio que voltando também para os profissionais. Talvez até para dar esse selo de credibilidade e confiança que a gente comentou, né? uhum. É porque eu não sei Eu se penso. foi meu primeiro ano também mais focado no mundo tri, né? Aham. Então, cara, começa a olhar e tal, vai percebendo algumas coisas, mas não sei, eu vi muito atleta falando, grandes marcas, a Jungle com um monte de A atleta, Django. Aham, vi verdade. várias coisas, Z2, inclusive mandar um abraço pro Vitor, Paulinho Putinelli lá, galera da Z2, parceiraços também aí. E aí eu sei, eu vi mais gente assim, mas eu acho que eu acho que o atleta profissional também tem que começar a olhar isso, sabe, cara, é, Não, total. mudou, o Tem mundo que se mudou e tem que expor mais, mudar. né? É, Sim, total. Se expor mais, mas é isso que você falou, às vezes não é muito natural, assim, né? Pra gente. Tipo, o atleta profissional, o cara, ele quer ficar só treinando e treinando o dia inteiro e descansando e tal. Mas realmente, se quiser estar no mercado, cara, tem que fazer isso. E acho que você citou um exemplo muito bom, cara, que hoje a gente tem no triatlon ali como profissional, que é o Thiago Vinhal. Cara, ele faz isso muito bem. Acho que é um grande exemplo aí
os atletas que querem fazer isso. E só que, como você disse também, tem que ser um negócio natural, não dá para ficar tipo sendo forçado, porque senão, cara, fica estranho e, cara, você não consegue sustentar. E aí também não vira, né? É. Não, assim, a gente sempre cita o Vinhal, né, como um caso, mas casos menos extremos. Cara, o Sclebin, cara, o Sclebin é uma figura, cara. Ele posta lá os stories Cara, dele com os filhos ele, cara, dele. escrevia engraçado. Ele é engraçado demais. Mas, pô, tu conhece o Sclebin melhor que eu. Cara, eu dividi Sim. quarto. Ó o quarto. Eu, Sclebin, Igor e o Carlos Moraes agora em Porto Seguro. Cara, o Sclebin é uma Aham. figura, cara. O Sclebin é uma É, figura. Você dá ele risada o dia é, cara, inteiro com ele é. ele. Aham. E ele acha que ela, cara, ele expõe um pouco daquilo. Então, eu acho, assim, não precisa ter aquele negócio, tipo, olha, gente, estou aqui consumindo o meu gel agora, tipo, aquela. Aham. Aham. Porque as marcas também não querem muito isso. A marca quer que você seja natural. Então, tipo, ó, galera, tô saindo pro treino agora. Hoje é 8 de 1000 com intervalo de 20 segundos. Vamos ver, me desejem sorte. Aí depois põe o teu arquivo do treino lá. Ó, tá aqui. Acabou, cara. Pode ser Uhum. uma realidade, sabe? Tipo, eu acho que Sim. tipo, você tem assessor, tô aqui te dando conselho de empresarial, né? Podcast virou. Mas assim, é porque como eu consigo conversar com muitas empresas hoje também, eu vou vendo esses lados, porque acho que para o mundo Tri também mudou muito o mundo, cara. Porque antigamente a gente só Uhum. precisava vender banner no site. Era isso. Ah, sim. Faça um post e banner É. no site. Hoje, cara, se você não tem o podcast, se você não tem vídeo, se você não tem outros conteúdos diferentes, o cara não vai. Então, assim, o Mundo Tri também sofre a concorrência do influencer, de certa forma, sabe? Aham. Sim. Porque o É. cara, em teoria, usa o Mundo Tri para poder chegar num alcance maior de pessoas. Só que se tem o influencer que tem 50 mil, 70 mil, 100 mil seguidores, ele fala, cara, vou pagar lá que o cara vai chegar igual. Claro. Aham. Então, tipo, pra É. gente também mudou, não é só fazer a É, matéria. tem que estar se atualizando e entrando no mercado, né? Que nem até antes era só foto, né, cara? Hoje é muito mais vídeo, né? Muito mais vídeo. Tipo, hoje. É, ficar Mudou só muito. postando foto é mais difícil de chamar a atenção, né? É. Cara, o cara vai e tira, por exemplo, a foto que você falou do Toad caindo lá atrás. Cara, o fotógrafo estava no momento certo, tal, fez aquela foto, Aham. você vai, postou, no dia deu engajamento. Cara, dia seguinte, seu engajamento caiu de novo, você tem que postar outra Já era. foto, fica um Sim. negócio. É muito louco, cara. É, Esse é, mundo de rede social é muito louco, é esse mundo. mas é Mas necessário. e cada vez mais, na verdade, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E você, como assessoria, tem um combo que pode ser positivo, né, cara? Porque é você atleta e você assessoria, né? Pode alcançar mais Aham. gente. E para as marcas, elas têm um apelo interessante. Por ter assessoria, você não precisa ter 50 mil seguidores, mas você tem ali, sei lá, 100 Os atletas at- que Aham. conversam e ouvem tudo que você fala, porque você é o técnico deles, entendeu? Sim. Você tem E que uma. vão competir, digamos, com o uniforme da assessoria que pode ter, né, as marcas ali que estão patrocinadores ali, né, da É, assessoria ou da apoiadores, né, sei lá. exato. E hoje você que faz a tua parte de captar patrocínio também, monta teu Media Kit, como é que é essa. Sim, hoje sou tudo eu. Tudo você. Eu, O- eu que faço tudo aí. E a gente estava falando aqui um pouquinho antes de gravar, cara, que eu tinha perguntado, né, quem é seu técnico, você estava me contando, aí eu vou tirar a dúvida aqui, a dúvida de milhões aqui. Você tem o técnico, né, o Homero Cachel aí de Curitiba, o cara já é bem Aham. tradicional e técnico Exper- de muita Experiente, gente, é. experiente demais, muito, muito atleta bom, né? Ele treinou o Jura, né? Jura para as Olimpíadas. Treinou, aham. Cara, ele treinou muita gente, muito triatleta aí. Eu tô para É, chamá-lo, cara. O Rogério, esqueci o sobrenome dele, que estava no Shabe, Quad. Shape me o passou. Shabe. Isso. Voltou, né? Até voltou. Tô enrolando o Rogério, tô enrolando todo mundo aqui, mas eu vou desenrolar. Mas ele me passou o contato do Homero, tem que até chamar. Mas então o teu técnico, mas você se treina também. Como é que funciona essa tua relação, cara? Que tu gosta, você tá me explicando que é É, legal ter um head coach ali. na verdade, o Homero hoje ainda é meu técnico oficial, mas assim, tanto para o aero quanto
para essa última prova, cara, eu que fiz e que montei meus treinos, mas eu tive ele na supervisão, assim. A gente sentou algumas vezes para ver se estava no caminho certo, para ver se precisava ajustar mais alguma coisa ou incluir alguma coisa. Mas eu que fui o meu treinador aí na prática aí, tanto para o Iron quanto para o Challenge. E aí, como a gente tava falando, tipo, isso por um lado é bom, né? Mas por outro lado pode ser ruim também. Então eu vejo que é algo que tem que ser momentâneo, assim. Não sei se durante muitos anos isso é sustentável. Por quê? Porque, cara, às vezes você vai estar num período, digamos, meio desmotivado, meio cansado demais. E aí, se é você que faz teu treino, você já naquele dia fala, acho que, pô, a série hoje tinha que ser, sei lá, 8 de 10 minutos na bike ali forte, com tantos de intervalo solto. Acho que vou fazer só 4 hoje. Tô muito cansado, hoje não vai sair 8. Tipo Uhum. assim, você começa daí a mudar os seus treinos, cara, aí você já tá se sabotando, né? Agora, quando você tem o treinador que, cara, cara, você tem que executar isso aqui, Não quero não tem saber. chororô. É, é isso e pronto. E aí você não dá nem espaço para essa negociação, na verdade, sabe? Então, como eu disse, por um período funciona, comigo funcionou, é, eu gostei assim, e mas a longo prazo, eu acho que o atleta tem que ter um técnico, cara, que seja o cara, o head coach ali que tome as rédeas do treinamento, do planejamento e o atleta só executa o que está ali. Obviamente, né, com um trabalho de confiança, né? Uhum. Para o atleta deixar ali na mão do treinador, o cara tem que confiar e fazer aquilo que o treinador está pedindo, independente do treino que seja. E, então dessa maneira que eu enxergo, assim. E imagino que para você E também na, tem um outro ganho que, como hoje professor dono de assessoria, você aprende também, né, cara? Trocando essa resenha, então, né, e na, cara? na verdade, meio que até por isso que eu comecei a fazer meus treinos, assim. Eu tenho um atleta amador que é o Nauro Jasper, que é um atleta que treina bem, tem uma boa disponibilidade de tempo para treinar, é um atleta com uma boa performance, assim. E aí eu comecei a montar os treinos dele e falei, cara, vou fazer isso para mim também, obviamente com algumas mudanças, mas assim, usando a mesma base ali, né? E aí foi por isso que eu comecei a me treinar ali, né, naquele período. Então, realmente, a parte de ser treinador também de outros atletas acabou influenciando nisso aí. Mas como eu disse, por um momento, cara, acho que a longo prazo isso não é muito sustentável. É bom ter alguém dando ordem ali, né, cara? Senão Sim, o sim. Miguel vem, né? Cara, e tem alguns momentos de dúvida, assim, que você quer entregar na mão do treinador e o cara que decide, sabe? Tipo, não é algo que você tem que ficar tomando a decisão ali, tipo, tá, pô, tipo, acordei, cara, acordei mal hoje, tal, não sei o que eu faço? Vou dar um exemplo até. Tipo, no período do Iron, cara, eu desci pra praia no final de semana e ia fazer um simulado lá com o Felipe Santos. Cara, na madrugada não, na manhã, cara, eu acordei mal, assim, cara. Acordei com diarreia, tive vários episódios ali, num tempo de 1 hora e meia, e falei, cara, não vai dar pra fazer um simulado desse jeito, cara, já tô fraco, já tô me sentindo mal e tal. E aí passei uma mensagem, falei lá pro Felipe, cara, não vou, tal, não sei o que, acordei assim, passei uma mensagem pro Homero. Falei, cara, Homero, acordei assim, tal, o que eu faço? Porque, pô, era o último simulado ali, pré-Iron, então tinha que fazer e tal. Ele falou, não faz nada hoje, descansa o dia inteiro, se hidrata bastante, e amanhã vamos ver como você acorda. Daí no dia seguinte eu acordei melhor, eu acho que foi alguma coisa que eu comi na noite anterior, assim. Uhum. No dia seguinte eu acordei melhor, e aí eu fiz um simulado só que reduzido. Tipo, já não fiz na mesma quilometragem que deveria ter, que era original, né, que eu iria fazer. Mas isso foi uma decisão ali daí do Homero. Tipo, na hora, pô, só precisava, cara, o que que eu faço? Pô, desse jeito eu não consigo executar o treino que tá planejado para hoje, mas cara, eu preciso fazer porque é importante. E agora, tá, não sei o quê. Aí ficou nessa, não, cara, descansa hoje e aí amanhã se acordar melhor, você faz, mas faz reduzido para não também não judiar muito o corpo, porque vai estar com um certo, né, vai estar um Uhum. pouco debilitado ainda, né? Entendi. Então, Não, legal, legal. Bom entender esse lado aí também.
Cara, indo para a reta final aqui, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Cara, o esporte ele ensina muita coisa, assim, cara. Mas uma lição, assim, é ser persistente, né? Cara, você tem que ser persistente porque é difícil, assim, cara. A gente, na verdade, tem mais derrotas do que vitórias, né? Então, se você não persistir, não acreditar no processo, cara, você vai largar cedo. Então, você tem que ser persistente e paciente. Cara, você vê, a gente treina, cara, para chegar naquele dia e executar o teu melhor, com base naquilo tudo que você treinou. Cara, daí vai lá no dia, pô, por exemplo, já tem um problema na bike, ou pô, você não acorda num bom dia, ou uma semana antes você acabou pegando uma gripe. Cara, daí no dia da prova você não vai, tipo, ter o resultado que você estava esperando, você não vai conseguir performar do jeito que você estava imaginando. Cara, e aí o que você vai fazer? Ah, você vai voltar para casa e vai começar a treinar de novo, tudo, para uma próxima prova você conseguir apresentar aquilo que você quer apresentar. Então é um processo de persistência e paciência. Teimosia, Essa é né? uma Tem que ser teimoso. teimosia. É, teimosia. É bem isso. E qual Teimosia. que é o teu sonho hoje, cara? Cara, hoje eu quero, assim, dentro do esporte, eu quero fazer um Iron sub 8 ali, sendo, sei lá, um top 3. Eu acho que é algo que alcançável, assim. E aí, possivelmente, né, com uma classificação não para quando, mas para o Mundial, que agora já não é mais em quando. E mas isso assim, cara, tem várias coisas que eu ainda tô para definir assim com relação ao ano que vem. Tipo, meu plano A, obviamente, é esse. Uhum. Estou em busca de empresas para captação do meu projeto de lei de incentivo federal, para eu conseguir voltar a ter um patrocinador e tipo assim, é, ter um pouco mais a vida de atleta profissional com uma certa tranquilidade, até com aquilo que a gente já falou de, cara, executar um planejamento no início do ano e conseguir cumprir aquilo ali. E, então, esse é meu plano A. Se isso não der certo, aí eu tenho que reorganizar as coisas e ver realmente para que caminho que eu vou seguir. Uhum. Mas, por enquanto, eu estou acreditando e estou trabalhando para que isso dê certo, né? Então, essa, É essa isso. aí vão ser as cenas dos próximos capítulos ainda que eu estou acreditando que vai dar certo e trabalhando para isso. Fechado, meu velho. Cara, obrigado pelo teu tempo aí. Bom saber um pouco da tua história também, dos perrengues, né? Uhum. Das dores de cabeça aí da vida de atleta profissional. Cara, te agradecer aí, pô, Mundo Tri sempre portas abertas aí para você precisar. Cara, valeu. Eu que agradeço aí pelo espaço. Acho muito importante esse trabalho que vocês fazem. E é isso, cara. Muito obrigado aí, que foi um bom bate-papo. Fechou. Próxima a gente vai na fila da balsa. Da próxima vez eu vou fazer, eu devia ter feito Pô, a mas tempo entrevista de na fila da sobra, cara. balsa. Aí vamos poder falar bastante, todas as histórias aí, bastante coisa. Podia fazer uma mesa, tava uma mesa redonda lá, botar o Gui, Fernando, botar todo Porra. mundo lá, ficava lá. Isso é uma boa ideia, isso aí, cara. Fechou, meu velho. Galera, Eduardo Fechado. Lass, então, é dono de empresa aí, ó. O Eduardo Lass está com projeto também, então vou deixar aqui todas as redes sociais dele também. Segue o Eduardo lá e vamos embora. Até a próxima. Mais um MTCast para vocês. Valeu. Isso aí, valeu, um abraço.